Bom dia. Como se recorda, eu tinha dito esta manhã que hoje íamos fazer uma conversa improvável. Ora, o meu convidado de hoje está aqui, é o Miguel Pina Martins, que é o CEO da Science for You, mas calma, não vamos falar de brinquedos educativos hoje. Vamos falar de outra coisa, rendas comerciais. E, portanto, eu vou começar por perguntar ao Miguel, aliás, as rendas comerciais, como você sabe, estão na ordem do dia por causa da pandemia, das moratórias, do facto das lojas terem estado fechadas e, portanto, a questão é, com lojas fechadas não venderam e com empresas fechadas não venderam. Ora, como é que se pode pagar rendas numa situação destas? Ora, é exatamente isso que eu vou conversar com o Miguel Pina Martins. Miguel, não está aqui na condição de CEO da Science for You, mas da associação que vocês criaram só para este efeito. Corretíssimo, muito boa tarde a todos e antes de mais um agradecimento muito especial ao Camilo pelo convite para poder hoje também partilhar aqui um bocadinho as nossas ideias. Realmente é verdade, ou seja, desta vez não estou a falar aqui de brinquedos, não venho aqui aborrecer as pessoas com os brinquedos e venho aqui, neste caso, tentar falar um bocadinho aqui da questão das rendas e das rendas comerciais e do problema gigantesco que hoje existe em Portugal, e não é só em Portugal, é por essa Europa fora. É mesmo um problema gigantesco. É um problema gigantesco que existe no retalho e na restauração e que, no nosso entender, tem que continuar, tem que ser resolvido e tem que haver uma ajuda realmente a que estas empresas consigam sobreviver. Porque é o que nós estamos a falar neste momento, estamos a falar de sobrevivência de empresas e, acima de tudo, sobrevivência de postos de trabalho. Estamos a falar. Miguel, para as pessoas perceberem, tudo radica nas consequências da pandemia, ou seja, o Governo, como outros Estados europeus, aliás, fecharam a economia, fecharam lojas, as lojas não venderam, mas a questão é que as lojas tiveram que continuar a pagar rendas, certo? Ou seja, houve vários custos que ficaram nas lojas, não só a das rendas, o layoff, obviamente, que é uma ajuda muito importante, mas continua a haver um preço que a empresa tem que pagar para manter o posto de trabalho. Há também a eletricidade, a segurança, os escritórios, os sócios gerentes, que agora sim já há uma proposta, já há algo aprovado para os sócios gerentes, mas para os administradores. Há uma série de despesas que realmente as empresas continuaram a ter, mas a receita ficou zero. E isso, obviamente, trouxe aqui um período de 3 meses que foi muito, muito complicado para as empresas e que agora, infelizmente, depois do desconfinamento, como estamos todos a perceber e que já é notório, infelizmente não estamos a falar de uma recuperação em V. Para uma recuperação em V, neste momento nós já deveríamos estar, as vendas deveriam estar a 150%, 160% para começarem a compensar aquilo que tinha acontecido no período de fecho. E não é isso que está acontecendo. Neste momento eu estou muito crente que o PIB está a continuar a descer porque o consumo está em níveis muito, muito baixos. Miguel, em termos de macroeconomia, o que se pode dizer é que o consumo não está a recuperar, as pessoas estão com medo e isso nota-se, por exemplo, na forma como os centros comerciais continuam vazios. É essa a vossa preocupação? Sim, ou seja, é preciso as pessoas ganhem. Há duas questões que são muito importantes nisto. Uma delas é a confiança, e a confiança só se ganha com o tempo, não vale a pena, ou seja, é preciso tempo para ganhar a confiança, e isso obviamente vai ser algo que todos nós temos que trabalhar, e nós, enquanto Presidente da AMRR, estou certo que... Mas agora o que é a AMMR, para as pessoas perceberem? A AMRR é a Associação de Marcas de Retalho e Restauração. Neste momento já somos mais de 2.600 lojas, somos a startup das associações empresariais, temos menos de 3 meses, começámos há muito, muito pouco tempo, mas já temos uma dimensão relativamente... E foi fundada por causa deste problema, suponho eu. Foi fundada única e exclusivamente por causa deste problema das rendas e da dificuldade que estava a existir entre os arrendatários de negociar com senhorios e com centros comerciais o problema que existia de terem recebido zero durante o período da pandemia. E o que vocês começaram por reivindicar foi precisamente isso, é que tinha que se dividir os custos disto tudo por toda a gente, ou seja, quem eram os donos das lojas, os senhorios, não podiam reivindicar rendas na totalidade sabendo que as empresas não venderam nada. Era essa a vossa preocupação. Aliás, isto tem uma base no Código Civil, suponho eu, não é? Sim. Ou seja, como supostamente há um código, no Código Civil há um artigo que é a alteração de circunstâncias, que é precisamente o que aconteceu agora, foi uma autêntica alteração de circunstâncias. Em latim, sabe como é que isto se chamava? A cláusula rebus sic stantibus. Pronto. Obrigado também pelo esclarecimento que eu não sabia. Ou seja, esta alteração de circunstâncias acaba por ser, não há maior alteração de circunstâncias do que esta pandemia, não pode haver, ou seja, isto é a coisa que veio realmente alterar tudo e isso acabou por, obviamente, poderia ser uma fórmula de saída, mas que teria um problema sempre, que é a questão dos tribunais.
nós sabemos que a nossa justiça, infelizmente, não é propriamente rápida e também sabemos que até lá é preciso continuar a pagar, porque estamos a falar normalmente de senhorios, no caso dos centros comerciais, que estão sentados sobre garantias bancárias muito, muito grandes e que têm um poder completamente diferente. E os centros comerciais podiam dizer assim, está bem, quando vocês decidem isso, a gente vai acionar já as garantias bancárias. É isso mesmo que ia acontecer, depois obviamente ia para tribunal e provavelmente ia-se ganhar, mas até lá as empresas desapareceram. Já tinham fechado. É isso mesmo, as empresas tinham desaparecido porque na realidade estas empresas querem as lojas abertas, porque têm os estoques para vender e têm que pagar os funcionários. Estar fechado não serve absolutamente para nada. E aquilo que nós pedimos desde o primeiro dia da nossa fundação foi partilha de sacrifícios. Não podem ser uns a receber zero e ainda a pagar os layoffs, aquilo tudo que já foi explicado antes, e outros a receberem tudo sem exceção. Com um atraso, porque foi isso que foi colocado pelo Governo, e estavam a receber tudo. Felizmente, houve uma proposta do PCP agora no Orçamento de Estado, e que felizmente também foi... Que contrariava aquilo que o Governo tinha decidido inicialmente, não é? Sim, ou seja, eu não diria que contrariava, mas era um add-on, ou seja, acabava por ser um layer por cima e que estava a legislar... Faz uma diferença muito grande, Miguel. Faz uma diferença muito, muito grande, porque realmente coloca as rendas como rendas variáveis, ou seja, o que é que acontece? Os contratos normalmente dos centros comerciais têm três vertentes. Uma delas é os passos, o pago das despesas comuns, que basicamente é o condomínio, que paga o diretor do centro, o senhor que vende as lojas do centro, a limpeza, a segurança, tudo o que é realmente empregos. Depois tem outra componente, que é a componente variável, que basicamente funciona um bocadinho como as autoestradas. Há uma componente fixa, em que é sempre paga pelo Estado que garante, e depois há a componente variável, onde realmente é pago de acordo com as vendas e que o ideal, obviamente, era pagar sempre só a variável, porque queria dizer que a renda mínima garantida tinha sido ultrapassada. E isso acaba por ser um bocadinho aquilo que acabou por acontecer. O que a Assembleia da República fez foi disso: mantemos as despesas comuns a 100%, para garantir os empregos, para realmente conseguir garantir aquilo que também no nosso entender faz sentido, que é como se combate esta crise, que é com a manutenção do emprego, porque nós, se começamos a ter uma taxa muito grande de desemprego, que está a subir infelizmente, mas tudo aquilo que for possível para travar esta subida, será muito positivo para conseguirmos sair depois realmente o mais depressa possível. E o que acontece é que essa parte é toda paga, por inteiro, a 100%, e o que a Assembleia da República veio dizer era que a parte da renda mínima garantida não era paga, o que acaba por garantir que durante os períodos de fecho a renda acaba por ser zero, que acaba por ser a mesma coisa que aconteceu aos lojistas. Isto é partilha de sacrifícios. O lojista recebeu zero, aquilo que se pede é que também o centro comercial receba também zero. É o que faz sentido e é aquilo que nós achamos que faz sentido para haver esta real partilha. E acabou por ser aquilo que aconteceu, está no Orçamento de Estado, que ainda não foi promulgado, como sabemos, mas que estamos, obviamente, à espera que aconteça. Miguel, mas foi uma surpresa porque a proposta do PCP foi votada por toda a direita, inclusive até pelo Chega, não é? Sim, ou seja, foi votado por todos, ou seja, desde o Bloco de Esquerda ao Chega, passando pela Iniciativa Liberal, passando pelo PSD, que tinha uma proposta muito semelhante no programa apresentado pelo Dr. Rui Rio e pelo Dr. Joaquim Sarmento, que era uma proposta muito semelhante e que acabou por realmente também contar apenas com a abstenção do PAN e do PS, mas sem um único voto contra, o que para nós, obviamente, como sabemos, não é uma coisa que aconteça assim com tanta frequência e acaba por ser algo... Miguel, é uma boa solução, primeira pergunta. A segunda é, isto vai mesmo salvar os postos de trabalho? Porque o que nós ouvimos a restauração dizer nas últimas semanas é que cerca de 40% das empresas podiam fechar as portas. Acaba por ajudar. Nos centros comerciais acaba por ajudar. Vai continuar a haver falências? Vai. É inevitável porque o tráfego é muito baixo. Ou seja, as vendas são muito baixas e neste momento... As pessoas continuam com medo, não vão? Continuam com medo, falta confiança. E depois temos um problema, que foi uma notícia que também saiu a semana passada, que é 25% da mão de obra que está no privado continua em layoff. Ou seja, está muita gente ainda com realmente restrições orçamentais a nível familiar e temos um aumento muito, muito grande do subsídio do desemprego. Ou seja, juntando estas duas coisas, obviamente que o consumo vai descer e obviamente que mantendo as rendas por inteiro e por igual seria impossível que estas empresas conseguissem sobreviver. Isto vai ser uma ajuda, vai ser preciso que as vendas retomem, vai, obviamente, mas isto acaba por ser obviamente uma ajuda que no nosso entender acaba por ser muito importante. Miguel, vocês têm uma ideia de quantos postos de trabalho e quantas empresas podem ser salvas com esta versão da lei? Muitas mesmo, muito, porque eu acredito mesmo que se calhar estivéssemos a falar de uma quebra nos centros comerciais, estamos a falar de entre diretos e indiretos de 150 mil empregos, mais coisa menos coisa. 150 mil empregos? Entre diretos e indiretos, por isso acredito perfeitamente que se estivéssemos a falar de 30, 40 mil empregos que estivessem em risco,
porque não só porque as vendas baixam, porque as empresas não aguentam. Não há forma de fazer, é impossível manter realmente 3 meses sem se receber e a pagar, ou seja, sem se receber nada e a pagar as rendas, e agora, com quebras de faturação gigantescas, há setores que realmente estão a passar muito, muito mal, e continuar sem haver qualquer revisão de renda que fosse realmente possível para todos, e isso acaba por ser realmente muito importante. Deixe-me levar a análise um bocado mais longe. Daquilo que vocês conhecem da associação, as empresas, para além desta questão das rendas, estão a conseguir pagar a responsabilidade de segurança social, de IRS e por aí adiante, outras obrigações? Sim, neste momento a informação que temos é que sim, que ainda não tem havido grandes problemas. Obviamente sabemos que também as moratórias bancárias ainda estão em vigor e sabemos que isso será um problema, já foi alertado por vários bancos, por vários CEOs de bancos, que quando voltar vamos ter um problema muito grande no mal parado. O primeiro marco é setembro, o outro marco vai ser em março, abril do próximo ano. Sim. Passamos, o governo já passou para 31 de março, penso que é 31 de março. Mas que realmente vai haver um problema muito grande aí, porque aí vai haver realmente vai ser mesmo muito, muito complicado, sabendo que estas empresas, genericamente, e quando nós falamos com as pessoas da associação, estamos todos a falar de empresas que vão dar prejuízos muito grandes este ano. Algumas conseguem aguentar porque tinham um capital próprio bom e porque têm sócios que estão dispostos, mas temos outras que se calhar já não estavam na sua melhor forma e que não vão conseguir aguentar. E isto obviamente só vai dificultar ainda mais estes problemas e é preciso salvar o emprego. Assim. Ou seja, esta medida vem ajudar, mas isto não vai conseguir evitar um problema grave na economia este ano, nomeadamente com as vendas e com a falência de empresa. Não. Eu acho que infelizmente é inevitável que haja um problema. Acho que isto ajuda a minorar. E acho que neste momento este tem sido o foco da Assembleia da República e do Governo. O Governo também tem legislação nesta matéria, porque ainda temos, obviamente isto é para os centros comerciais, mas continua a haver um problema muito grande nas lojas de rua, que continua a existir e que nós também temos propostas nesse sentido e que temos vindo a falar com os partidos e com o Governo também sobre o que é possível fazer, e neste momento o Governo o que acaba por fazer acaba por estender um bocadinho também a moratória, como tinha feito no crédito, acaba por estender a moratória, e isso acaba obviamente por ser neste momento um tema muito importante e que esperemos que também haja alguma resolução, porque agora era para ser em julho, agora passou para setembro e só se tem que pagar as rendas a partir de janeiro, segundo a proposta que está do Governo. Vamos ver realmente como é que acaba, porque está em discussão na Assembleia da República, mas obviamente é uma ajuda, mas eu acho que vai ser preciso mais, porque estamos a falar realmente da defesa do emprego. É só um número muito interessante, que por cada emprego que um centro comercial tem, um senhorio, existem cerca de 200 empregos detidos por arrendatários. Ou seja, por isso é muito importante que quando se fala de partilha de sacrifícios, que no mínimo dos mínimos a partilha seja equilibrada. Mas, obviamente, para sermos honestos, devia-se obviamente dar aqui. Quem tem emprego deveria ser beneficiado versus quem não tem emprego. Porque neste momento o que nós estamos a falar é de uma catástrofe ao nível de desemprego, que depois traz uma catástrofe a nível de déficit e traz aquelas coisas todas que nós sabemos porque vivemos isto há relativamente pouco tempo. E no nosso entender é isso que se tem que evitar. Quanto mais conseguir segurar o emprego, realmente ajudando estas empresas que têm muito emprego, e como sabemos o retalho é de mão de obra intensiva, é preciso muita gente para trabalhar no retalho, é muito importante que sejam realmente feitas medidas neste sentido. Miguel Pina Martins, hoje não foi sobre brinquedos educativos, sabemos de falar sobre isso também oportunamente, foi sobre rendas. Quero agradecer-lhe a oportunidade de esclarecer os espectadores da cor do dinheiro. Agradeço o convite, foi um gosto mais uma vez estar aqui e obviamente sempre que possível e sempre que entender, cá estarei também para falar, é sempre um gosto. Muito obrigado. Olha, foi a conversa improvável desta semana, ficámos a perceber a problemática complicadíssima que existe aí, que é rendas e o impacto que todo este problema da pandemia veio criar para as empresas, para os retalhistas. Vamos ver se conseguimos evitar uma debacle, que era aquilo que o Miguel falava há bocadinho. Na certeza, porém, de uma coisa, é que vai haver um problema complicado na economia, como já está a perceber. Infelizmente o Governo não percebeu isto no início, antes tarde do que nunca, porque neste momento as decisões que vem tomando já apontam para a percepção de que alguma coisa grave vai acontecer este ano, do ponto de vista de quebra da economia e do ponto de vista do desemprego. Fique por aí, já sabe que amanhã às 8 da manhã tem a Cor do Dinheiro do programa matinal, diário, e depois vamos ter o Think Tank lá para o final da tarde, provavelmente por volta das 19 horas. Muito obrigado, com licença, e antes de desligar, quero pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.